Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Boa tarde aos senadores e às senadoras presentes nessa sessão. Cumprimento também aqueles e aquelas que nos acompanham pelas transmissões de TV e da Rádio Senado e pelas nossas redes sociais. Enfim, chegamos no momento em que o Brasil terá a oportunidade de romper com o passado. O julgamento de Bolsonaro e de 7 aliados militares de alta patente pelo Supremo Tribunal Federal é um ponto de inflexão simbólico na história do Brasil e da América Latina. Vivemos em uma região cujo passado é marcado por episódios trágicos de golpismo. O dia de hoje, esta semana inteira, carrega o simbolismo de um rompimento com o ciclo histórico em que figuras autoritárias escaparam de punições, deixando marcas profundas nas sociedades. Ao contrário do passado ditatorial, repleto de impunidade e vozes de fato silenciadas, pois muitas vezes é necessário dizer a morte era a consequência direta da resistência, as instituições democráticas brasileiras hoje são capazes de julgar até mesmo quem ocupou o mais alto cargo da República. Portanto, o que acompanharemos até o dia 12 de setembro pode e deve ser encarado como um episódio de fortalecimento da democracia, que, para se tornar mais viva e forte, precisa que aqueles que agiram pela sua instabilidade e derrubada sejam responsabilizados, conforme as leis, sem revanche, mas sem esquecimento. Afinal, a democracia não é apenas um ideal, mas um conjunto de procedimentos e instituições que precisam ser respeitados para que funcione. E nas regras do jogo, nenhuma delas é mais sagrada do que o voto. A escolha popular sobre o destino de uma nação jamais deve ser menosprezada, muito menos atacada, senadores e senadoras, como temos presenciado sistematicamente desde que se passou a contestar em alto e bom som o sistema eleitoral e depois o próprio resultado das eleições. O símbolo do julgamento de quem atentou contra a democracia, contra as instituições, contra a vida de quem julgou ser inimigo, contra a decisão soberana de seu povo, não é o de uma vitória ou de uma derrota simplesmente. É o símbolo do fechamento de um tempo histórico em que ataques institucionais eram varridos para debaixo do tapete. Lembremos hoje e sempre que todo esse processo é alvo de uma chantagem internacional. O Brasil vive sob uma ameaça que coloca os interesses da família de Bolsonaro acima de qualquer compromisso com a justiça, com a soberania nacional e com a defesa da democracia. Uma tentativa de extorsão incitada pela ação de um cidadão brasileiro, filho de Bolsonaro e parlamentar, que pretende interferir no processo eleitoral de 2026 ao trabalhar pela punição de ministros do Supremo Tribunal Federal, com a assumida intenção de coagi-los a desistir de julgar aqueles que atentaram contra a democracia de nosso país. Uma pressão que resultou na aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros, que penaliza empresas nacionais e os trabalhadores e trabalhadoras. Uma ação que gerou sanções sobre o ministro do STF. Uma tentativa de interferência em nosso sistema financeiro por meio do Pix. Um esforço de intromissão das gigantes que controlam as plataformas digitais contra a regulação do setor no Brasil. Em resumo, uma investida orquestrada para interferir em nossa soberania. Por isso, senadores e senadoras, não cederemos à chantagem americana. É disso o que se trata. Somos um Brasil de mulheres e de homens em que todos e todas estão sujeitos à aplicação das leis. Não permitiremos ingerências e desrespeitos à Constituição brasileira e à soberania nacional. As instituições seguem e seguirão firmes. A democracia vencerá. A verdade é uma só. Trump e Bolsonaro são espelho. Além das semelhanças no estilo político de governar em nome da instabilidade, ambos perderam a reeleição e não aceitaram os resultados, incitando milhões de apoiadores a colocarem suas vidas em risco em prol do desejo de se manterem no poder. As invasões do Capitólio e das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023 são similares, não apenas na forma, mas também no ódio,
usado para usurpar a vontade do povo de seus países. É sobre isso que se trata parte da aliança entre eles. Contra atos antidemocráticos, o remédio é, portanto, a responsabilização de quem os planejou, executou e financiou. O Brasil não apagará da sua história a responsabilidade de todos aqueles que tentaram sabotar o nosso país em nome de uma anistia em benefício próprio. Tampouco deixará de julgar, com todo respeito aos princípios constitucionais e ao direito de ampla defesa, aqueles que atentaram contra a democracia. A justiça verdadeira se faz garantindo o contraditório e assegurando que cada voz, inclusive a dos acusados, seja ouvida dentro dos limites do devido processo legal. Só isso se rompe de forma legítima e duradoura o ciclo da impunidade e se fortalece o Pacto Federativo. Por fim, senhor presidente, lembremos da principal imagem da posse do presidente Lula em janeiro de 2023. Naquele momento, com aquela subida da rampa, o Brasil tomou posse de si mesmo. Somos uma força popular que jamais será derrotada. Seguiremos soberanos, donos das nossas raízes e dos nossos destinos, em defesa da democracia e do lado do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Nós ouvimos aí a senadora Tereza Leitão, com seu pronunciamento, muito importante, e vamos dar seguimento. Eu chamo agora o senador Esperidião Amin, que deve estar online, que é o primeiro inscrito, para uso da palavra. Senador Esperidião, Vossa Excelência pode dar o sinalzinho e entrar na tela. Deve estar em Santa Catarina, no seu escritório, cheio de livros. Você tem uma memória fantástica, uma cultura invejável. Admiro muito o senador Esperidião Amin. Ele é extraordinário. Parece um jovem com tanta uma lucidez e memória. Esperidião, cadê ele? Tá ligado? Conectou, mas... Esperidião Amin. Não, né? O senador Sérgio Moro, que é o próximo. Quando o Esperidião conseguir conectar, me avisa, por favor. O senador Beto Faro, se estiver pelos corredores, pelo gabinete, por favor, pode vir. Zequinha Marinho, da mesma forma, lá do Belém do Pará. Augusta Brito, líder do PT. Isalci Lucas, aqui de Brasília. Senadora Soraya Tronic. Messias de Jesus, lá de Roraima, terra muito rica. Astronauta Marcos Pontes, vem no gabinete ou a de São Paulo? Astronauta, pode dar um sinal para mim, tá? Chamo agora o senador Girão. Onde é que estava? Ele está chegando? Tá bom. Senador Paulo Paim também, deve estar por aí mesmo, ele não falta, chega cedo. Enquanto eles não conectam, mas estão a caminho, eu vou aqui falando alguma coisa sobre educação, até que eles consigam a conexão, tá, gente? Eu não gostaria de encerrar a sessão assim tão rapidamente, né? Hein? Se não chegar, a gente vai suspender, né? Bem, então vamos conversando. O mais importante, no meu ponto de vista, para o Brasil, o meu primeiro pronunciamento aqui no Senado, quando eu tomei posse, foi dizer que eu seria um senador de uma nota só. Eu falaria sempre sobre educação. E por mais que se fale em educação, ainda é pouco, devia falar mais. Porque a energia que sai de nosso corpo para o Brasil, ela fica em suspensão aí no ar. Ah, tá bom. Estava aqui, senador, falando algumas palavrinhas para enquanto você conseguir entrar, tá bom?